Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para que a gravação seja recomendada como referência para o YouTube. Tá? Então vamos lá. Na última participação que fiz, né, e prometi voltar, eu peço desculpa porque eu fiquei meio gripado, né, fiquei de cama esses dias aí, e agora que eu estou me recuperando, tá? Minha garganta está ainda ruim. Mas vamos lá. Eu vou dar uma paradinha no Marx e eu vou voltar na próxima gravação, né? Porque tem uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, que é a falha intelectual de caráter, né? Que algumas pessoas sofrem, principalmente as mais preparadas, né? Em afirmar, né? E ontem eu vi a Lilia Vitfib dizendo que quando você se aproxima do marxismo, você é contra Deus. E quem disse isso para ela? Né? Ninguém. Ela ouviu dizer. É mais uma emprenhada pela orelha. Ela nunca leu um livro de Marx. Né? Então, quem é ela para fazer essa acusação? Baseada em quê? Né? Inclusive, ela é católica e o Santo Padre tem uma afinição com o comunismo. Né? Por quê? Porque o próprio Papa diz que o comunismo é o mais próximo do cristianismo. Né? E dentro da Bíblia também se mostra isso. Eu vou pegar algumas partes da escritura que eu li. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente coisa sua alguma que possuísse, mas compartilhava tudo que tinha. Isso é socialismo. Não é neoliberalismo, porque o tripé do neoliberalismo é individualismo, meritocracia e acúmulo. Não tem nada a ver com solidariedade. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar a ressurreição de Jesus. Isso aqui já é uma controvérsia, tá? Ressurreição de Jesus. Alguns estudiosos afirmam que Jesus ganhou o caráter de imortalidade no Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, né? E a mãe dele, né? Ela dá uma grande contribuição para o cristianismo do tempo antigo, bem antigo, né? Para os primeiros cristãos, porque no ano 340, mais ou menos, ela foi a Jerusalém. Ela já era convertida em cristianismo, ela foi a Jerusalém e já não tinha vestígio nenhum da vida de Jesus. E ela mandou construir a igreja de Santo Sepulcro e a igreja da Natividade, tá? Graças a ela, uns acreditam que inclusive ela conseguiu encontrar a cruz com que Jesus foi crucificado, tá? Vamos lá. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e compartilhavam. Isso é comunismo. Eu colocava aos pés dos apóstolos e distribuía segundo a necessidade de cada um. Comunismo. O 5, né? O Atos Apóstolos 5, que mostra como você, para Deus é importante. Versículo sobre Mateus e o comunismo. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentando-se na caledoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se a seguir. Mateus 9.9. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, não, uma série de apóstolos. E aqui embaixo tem, chegaram e subiram no aposento onde estavam hospedados. Achavam que presentes Pedro, João, Tiago, Mateus, filho de Alfeu, Simão e Tiago. Tá? E aí é quando Pedro vai fazer, né, aqui já no 5, no Atos dos Apóstolos 5, capítulo 1, 2, 3, não é? Que Ananias tenta tapear para ficar com dinheiro e Pedro o condena, né? E ele acaba morrendo, né? Embora isso seja especulação, né? Uma morte por um castigo, uma coisa louca, né? Mas está escrito na palavra. Mas aqui não está dizendo, eu nunca vi da palavra dizer, né?
que Jesus era a favor de concentração de riqueza material. Aliás, ele era contra porque dizia que o imaterial te leva ao céu. Né? Não há nenhuma alusão, não é, a você tirar vantagem dos mais pobres, que era o que acontecia lá com Caifás. Né? E foi Caifás que determinou a morte dele, por quê? Porque ele ameaçou o poder financeiro. Esses dois livros aqui são muito bons, porque não adianta você só ler, você ser um dogmático e ler a Bíblia, mas não ler, não é? Livros como esse, ó. Esse do Reza Aslan, não é fantástico esse livro, ele, né, tira muitas dúvidas, ele é um doutor, embora ele seja muçulmano, ele é doutor na religião muçulmana e doutor na religião cristã, tá? E aí ele faz algumas mudanças sobre a vida de Jesus Cristo, e eu, por exemplo, eu penso que ele não morreu por remissão de pecados. Isso aí era para tirar o foco da ação dele. Não é? Porque se morresse por remissão de pecados, criaria o mito do pecador eterno. Ele ia pecar a vida toda. Quando tivesse parte da morte, pediria perdão. Não, ele morreu por enfrentar o status quo dominante da época. Ele era um revolucionário. E revolucionou a história da humanidade. Não é? A história, ela tem um poder muito grande de inocentar as pessoas. Naquele momento ele era um bandido, hoje ele é um servo, dos personagens que mais influenciaram a história da humanidade, principalmente, né, aqui na América, em grande parte da Europa, né, diferente da África, da Rússia e por aí vai. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, então fica por isso mesmo. Que tem várias passagens aqui que ela aborda o comunismo, tá? E a defesa de Jesus, é óbvio, ele defende os mais pobres, que são vítimas da exploração, são vítimas da miséria, né? Justamente também está nas palavras dele a pregação pela fé que não é um bem material, todos podem ter. Diferente, né, do que se fazem hoje. Em nome de Jesus, os caras ficam milionários. Né, tiram dinheiro sem base, né, epistêmica nenhuma, né, nem base nenhuma nas escrituras sagradas. Os caras ficam ricos, né, tiram dinheiro de gente que está sendo explorado. O Deus deles é o Deus dinheiro. E está lá em Mateus também. Ninguém agrada a Deus. Ou você agrada a Deus ou você agrada o dinheiro. Né? E por último, né, eu não sei de onde eles tiraram que Jesus era de direita ou de esquerda. Meu, isso é um anacronismo, né? Um anacronismo intelectual rasteiro. Por quê? Porque não existia direita e esquerda na época de Jesus. Agora que ele era, né, um revolucionário, que ele era, como se diz? Ele era um revolucionário, ele era um subversivo, né, que é o principal motivo da condenação dele, e essas pechas cabem nos dias de hoje aos grupos de esquerda. Por quê? Porque quem trabalha para defender a humanidade, desde o grande político mundial até um ser humano simples, né? Quando ele começa, por exemplo, ver o exemplo de Canudos no Brasil, né? Antônio Conselheiro passando fome, foi para a Serra da Barriga, não é? Começou a criar uma comunidade de partilhamento de tudo, o exército junto com a igreja foi lá, derrubou. Tá? Então, o que ajuda hoje, né, a se encaixar esse discurso, mas aí a gente tem uma saída. Tá comunista, defina comunismo. Ele não sabe. Defina liberalismo, ele não sabe. Defina neoliberalismo da escola de Chicago de Hayek, Friedman, aliás, Hayek, de Hayek e de Milton Friedman, da escola de Chicago. Defina o que é, né, neoliberalismo. Né? Até porque eu falei na aula anterior que, meu Deus do céu, né? Se o próprio Adam Smith,
né? Reconhecia que a origem dos problemas sociais é a propriedade dos bens de produção, né? Ele foi também, por ele se tornar obsoleto, né? Para os novos ataques aí, ao Estado social, ao Estado democrático de direito. E aí eu mostro um livro para vocês. Chutando a Escada é um livro do coreano, né, que fala que, né, ninguém adotou o neoliberalismo, com exceção, né, o neoliberalismo com exceção de usar como subterfúgio para que os países mais atrasados façam. Né? Essa abertura de mercado é uma falácia. Tá? E aí eles enganam essa elite do atraso. Tá? A nossa elite é atrasada mesmo. E é extremamente reacionária. Pensa-se que o Brasil foi o país que mais trafegou escravo no mundo. Por isso que nossa população é meio a meio. Né? Os Estados Unidos tem 15% de negros. Nós temos 50% de negros e afrodescendentes. Né? Porque nós trouxemos 12 milhões e quase terminamos todos. Assim como fizemos com os índios. Né? Então, dicas, né? Se você não consegue convencer o cara, né, não adianta ficar falando, papo de direita, né? O cara nem sabe o que é isso, aí ele vai tomando raiva de você, né? Só, defina o que é comunismo, tá falando que, né? Minha bandeira nunca será vermelha, ó, meu irmão, vermelho é a cor do sacrifício, você não sabia? Né? Jesus derramou vermelho, Martin Luther King derramou vermelho, Mahatma Gandhi derramou vermelho, né? Se você está muito preocupado com a cor vermelha, que é a cor do sacrifício, então vai numa casa de saúde e transplanta o sangue amarelo. E de preferência coloque seu coração do lado direito, porque o Criador errou com você. Entendeu? Simples assim. Né? Defina liberalismo econômico na visão do David Ricardo, aí o cara foge. Entendeu? O fascismo, ele é caracterizado pelo uso da força. Né? Porque eles suplantam a intelectualidade através da força. Eles fizeram isso com Rosa Luxemburgo, né? Eles fizeram isso com Gramsci aqui na Itália, né? Eles perseguiram os intelectuais brasileiros na ditadura. Por quê? Porque eles são muito ignorantizados. Você vê um presidente falando até vergonha. Né? O cara é comunista, define o que é comunista, porra. Você não sabe, né? Parece que a primeira palavra quando o cara nasceu, a mamãe falava, fala comunista, fala comunista. Ele, aquele idiotizado do Abraham Van Traub, né? É outro ridículo. Né? O cara tá há 3 meses no governo e tirou férias remunerada. Né? E estão estressado. Está estressado porque o cérebro é muito pequeno, no meio de muitos intelectuais, o cara é uma merda. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre alguma coisa, porque a gente tem que ter um respaldo, senão o nosso discurso é sofismático. E por último, né, que eu vou falar na Guerra Civil na França, que eu prometi a vocês, porque a Guerra Civil na França, né, é ela que vai demarcar o princípio da classe trabalhadora no poder, que depois nunca mais voltará. Tá? Então o Estado é burguês, quando Marx fala no programa programa Crítica de Gotha. Nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos numa ditadura burguesa. A burguesia usou o loop proletariado, o próprio proletariado, para fazer pressão nas forças absolutistas do rei Luís XVI. Né? Assim que eles chegaram ao poder, eles trancaram a porta para o trabalhador, esse papo trabalhador. Tá? Então, depois da Revolução Francesa, né? Só em 1800 na década de 40 do século seguinte, década de 40, Karl Marx vai escrever, né, começar a romper, né, com a ordem burguesa, principalmente com os burgueses religianos. Né? Por quê? Porque a filosofia dele não é de materialismo histórico, ou seja, ela não está em ação nunca. Ele vai dizer isso na carta Feuerbach, tese 11.
né? Para quem, né, ainda tem dúvida da história de Karl Marx, a gente tem que saber o seguinte: todos os direitos que todo ser humano do mundo democrático adquiriu foi através dos escritos de Marx, da organização da Primeira Internacional por Marx. Não é? A vida dele, ele passou acusando de que forma o cara era explorado pela elite. Não é? E aí o cara prefere escutar Olavo de Carvalho, prefere escutar quem mais, porque não tem. Filósofo, ele tem que falar a verdade através da sua reflexão. O cara não vai se atrever a isso porque ele vai ser muito medíocre. Não é? É uma coisa que a gente tem que aprender. E já chegou a hora, eu penso, não é mais de atacar pobre de direita, não sei o quê, porque isso dá corda pro cara. Não é atacar. Não é trabalhar a conscientização, meu irmão. Quanto menos você reconhecer que é culpado, né, mais chance a gente vai ter de sair desse desmonte do Estado público. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Né?